Olá, numa produção da TV Unifev, afiliada à TV Brasil, está no ar o programa Coletiva. Neste momento de enfrentamento à Covid-19, são muitos os desafios para a educação básica. As aulas presenciais, por enquanto, estão sem previsão de retorno. Assim, as escolas vão buscando soluções para atender aos alunos. Então, para falar um pouco sobre isso, sobre toda essa situação, nós convidamos o secretário municipal de Educação aqui de Votuporanga, Marcelo Batista, que também vai comentar em relação a essa questão no Estado, já que ele é membro da Undime, União dos Dirigentes Municipais de Educação do Estado de São Paulo, e coordenador executivo do Arranjo de Desenvolvimento da Educação no Noroeste Paulista. Bem-vindo, Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para partilhar um pouquinho, para contextualizar um pouquinho sobre a educação na nossa região, principalmente no município de Votuporanga, e poder levar para as pessoas um pouquinho de informação, de acesso ao momento que nós estamos vivendo e como a educação tem se portado frente aos planos de contingência, aos planos de enfrentamento, para lidarmos com este momento tão delicado que assola não só Votuporanga, mas como o mundo todo. A gente agradece mais uma vez, Marcelo. Aqui comigo, o Wender Rodrigues, chefe de jornalismo do TV O Jornal, segunda edição. Neste momento, estamos mantendo um distanciamento e dentro de um ambiente controlado, por isso não estamos fazendo uso da máscara. Wender? Obrigado, Fabiola. Marcelo, vamos iniciar então fazendo um panorama aí sobre as estratégias adotadas pelos municípios do estado de São Paulo nessa questão da rede municipal de ensino. Bom, vamos lá. Primeiro, gostaria de deixar registrado que é um prazer imenso vir falar sobre educação, a minha paixão. A educação, ela é transformadora, na verdade, ela é aliada da população no sentido de tornar o mundo melhor, de projetar futuros melhores para as nossas crianças, consecutivamente para a nação como um todo, para o mundo. Bom, desde março nós estamos vivendo aí a chegada de uma pandemia que tem causado uma série de transtornos e muita preocupação, não só para nós na área da educação, mas principalmente na área da saúde, da economia, e não poderia ser diferente. A educação ela sofreu um impacto gigantesco com relação ao distanciamento, na verdade, provisório neste momento, Nós ainda não temos uma data, mas estarmos longe das nossas crianças, do olhar do professor para o seu aluno neste momento, tem ocasionado para as unidades escolares uma série de desafios. Em frente a tudo isso, os municípios como um todo, do estado de São Paulo e como do país, vem tomando como base, na verdade, as orientações e as deliberações, qual o Conselho Nacional de Educação do Governo Federal vem colocando gradativamente em execução ao longo desse período, junto com a deliberação também do Conselho Estadual de Educação, Estado de São Paulo, com normativas e regramentos. Podemos afirmar neste momento que todos os municípios procuram estratégias para que sejam mantidas o processo educacional nos lares das nossas crianças. Este tem sido, na verdade, até este momento, o nosso maior e grande desafio, Trabalhar com equidade, minimizar as possibilidades de desigualdade, quais a pandemia, na verdade, ela veio fortalecer, não só no nosso país, no Brasil e na nossa região, mas como no mundo, tornar esse momento mais ameno, mais afetuoso, para que as nossas crianças sintam-se felizes e acolhidas junto às suas famílias neste momento. Para vocês alcançarem esse objetivo, Marcelo, há uma troca de experiência, há um consenso entre todos os municípios ou por região para fazer essas estratégias de fato chegarem aos resultados? Bom, na verdade, o contato entre todos os municípios, não só do Noroeste Paulista, e eu posso falar enquanto coordenador executivo do ADE, que nós estamos muito próximos, traçando diversas possibilidades com o fio vermelho condutor, que assim determinamos, tomamos a liberdade de chamar as estratégias como aquilo que nos norteia neste momento, frente a um cenário de grandes incertezas. Nós não conseguimos, na verdade, realizar um planejamento a longo prazo. Esses dias me questionaram, podemos elaborar um calendário de ações até dezembro? E a resposta ela foi não podemos. Nós estamos trabalhando, na verdade, com as ações cotidianas. Nós conseguimos pensar e refletir por no máximo 24 horas e isso tudo pode ter a necessidade de alteração. No entanto, os municípios, todos aliados, na verdade, a Undime São Paulo, recebem as orientações do Conselho Estadual, então há uma junção.
entre toda a rede municipal pensando ser a maior responsável na educação básica pela etapa da educação infantil, somada às orientações da rede estadual, que conduz neste momento com grande sucesso o ensino médio. Mas as deliberações do Conselho Estadual têm suprido as necessidades dos municípios em nortear as ações, principalmente com relação ao ensino remoto e às atividades EAD. Então nós temos neste momento orientações comuns, quais são customizadas de acordo com a necessidade e a realidade de cada município, de cada cidade do nosso estado de São Paulo, bem também como do Brasil como um todo. E Marcelo, para a gente entender, as escolas de ensino infantil e fundamental, mesmo as municipalizadas, que é o caso aqui de Votuporanga, elas seguem as determinações do governo do estado? Sim, na verdade nós seguimos, nós customizamos essas orientações, né? Pensando que a educação infantil ela é a maior responsabilidade do município. Então, o município ele tem como prioridade de trabalho educação infantil. Essa é a nossa grande força de trabalho, força-tarefa. Cuidar dessa faixa etária tão especial, na verdade, que exige de nós tanto carinho, que exige de nós tantos cuidados na condução dos trabalhos. Mesmo assim, sendo essa uma responsabilidade do município, nós utilizamos das normas, das técnicas, tanto do parecer do Conselho Nacional de Educação, que vem do governo do Ministério de Brasília, quanto das definições e orientações regulamentadas pelo Conselho Estadual de Educação. Então, sim, nós aderimos e customizamos as medidas que orientam, na verdade, a educação, independente se ela seja do segmento da educação infantil, do ensino fundamental ciclo 1 ou ciclo 2. As orientações, elas, na verdade, nos ajudam a ter um traçado comum, objetivos comuns, propostas e estratégias comuns de ensino. De maneira geral, em síntese, quais foram as principais recomendações enviadas a vocês até o momento? Na verdade, dentre tantas, a que mais chama a atenção é a utilização das tecnologias, né, como um canal, como uma estratégia, como uma grande aliada nessa ferramenta de chegarmos até os nossos alunos, o que existe uma dupla interpretação do que ela traz de benefícios e os desafios que ela também proporciona, junto à equipe de profissionais que desenvolvem e utilizam desses recursos para desenvolver as suas competências de educador e também as fragilidades que nós encontramos nas nossas crianças de acesso. A primeira orientação ela vem com o uso da tecnologia como aliada nesse processo de educação remota ou atividades online ou ainda educação por modalidade EAD. Existe uma diferença entre tudo isso e depois manter, na verdade, os vínculos, né, afetivos dentro dos lares das nossas crianças. Tornar o mais prazeroso possível esse momento de aprendizado, que mais do que nunca a família ela torna-se, aproxima-se na verdade da escola, agora não só como uma aliada no sentido educativo, familiar, afetivo, mas ela nos ajuda, ela colabora com o processo de ensino em si. Então fortalecer esse laço dentro dos lares das nossas crianças, e independente de qual núcleo, e aliás, analisarmos em qual núcleo ela está inserida, o meu aluno de agora quem é. Então nós tínhamos um aluno até então com relação às atividades que eram desenvolvidas dentro da sala de aula, dentro das nossas escolas, e agora com o distanciamento que trouxe a pandemia, com esse afastamento das relações, nós precisamos refletir muito sobre em qual estado encontra-se o meu aluno. Ele está com a avó, ele está com o tio, ele está na casa dele, ele está ficando com o vizinho. Então, as normativas elas falam também de pensarmos o nosso aluno de agora. Quem é este aluno, né? A tecnologia, os laços da família e as possibilidades infinitas para que possam ser mantidos na criança a vontade, o desejo e a continuidade do processo educativo. Você comentou da questão da equidade, da unidade dentro do Estado, mas como que está o diálogo da Undime com as instâncias federais? A Undime é uma instituição que já possui, está comemorando agora, no próximo mês, 33 anos de existência no estado de São Paulo, e é uma instituição, na verdade, que cada estado possui a sua, né? A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, então Undime São Paulo. Na verdade, é por ela que nós conseguimos nos comunicar com a rede estadual, com o Conselho Estadual de Educação, com a Secretaria de Estado da Educação e principalmente com o Ministério. A Undime ela abre um canal formal
de informações jurídicas, institucionais, que norteiam, na verdade, o nosso dia a dia, não só enquanto secretário, mas o dia a dia do professor, o dia a dia do aluno, e garantem, na verdade, a execução e o cumprimento de todas as leis, num sentido próximo e muito profícuo de dialogar com os governantes das possibilidades de melhoria de educação no nosso país. Neste momento, a Undime tem sido de fundamental importância para que a gente possa estar próximo das iniciativas que o governo vem adotando para empoderar e dar autonomia aos municípios, ao Estado como um todo, de reorganizar, de articular o calendário, de reorganizar os planos de aula, de direcionar as atividades, de fazer escolhas, e ela vem traçando junto às instituições maiores, como o MEC, por exemplo, como o Ministério da Educação, quais possibilidades nós temos de exercer a função de educadores neste momento de distanciamento. Para a gente entender a realidade aqui de Votuporanga, explica para o pessoal de casa como se organiza a educação básica hoje em Votuporanga, a educação básica municipal, né? Quantos alunos, quantos professores, traz um pouco desse panorama para a gente. Bom, vamos lá. Votuporanga é uma das maiores cidades da região do Noroeste Paulista. Nós temos aí São José do Rio Preto, Araçatuba, e a gente vai chegando aí a Votuporanga. A educação básica do nosso município se resume em alguns segmentos, segmento da educação infantil, e aí nós vamos ter algumas possibilidades que elas são ainda entendidas como de escolha do papai e da mamãe, né? Nós temos o berçário 1, berçário 2, o maternal 1, e nós temos os segmentos que são obrigatórios, que aí a gente vai para o maternal 2, ainda falando da educação infantil, a pré-escola da nossa época, hoje ela está dividida em pré-1 e pré-2, e ela vai pegar a faixa etária das crianças de 0 a 5 anos, este é o segmento da educação infantil. Contamos hoje com aproximadamente 4.500 alunos, em média. E aí nós vamos para o ensino fundamental, ciclo 1 e ciclo 2. O que seria isso, né? Então nós temos o ciclo 1 do primeiro aninho até o 5º ano, o que antigamente nós falaríamos a primeira série até a 4ª série, mas com a reformulação do Ministério mudou as denominações, os nomes para isso. E nós temos o ciclo 2, que é o do 6º ao 9º ano. Votuporanga conta com uma única unidade, localizada no distrito de Simonsen, e com aproximadamente 90 alunos. O segmento do ensino fundamental, nós temos mais ou menos 4.600 alunos, aproximadamente num total 9.000 alunos na rede, devidamente matriculados. Todos dentro da rede municipal, ligados à prefeitura, de responsabilidade da prefeitura, sobre essa gestão, né? Na verdade, todos esses aproximadamente 9.000 alunos estão dentro do município de Votuporanga, recebendo uma educação de extrema qualidade. E talvez seja interessante ainda dizer aos pais que mesmo neste momento, criando inúmeras ferramentas de apoio às famílias para amenizar esse impacto, na verdade, que nós estamos tendo com relação ao distanciamento, né? Dizer que a educação ela acontece e se dá da mesma forma seria uma hipocrisia da minha parte. Nós estamos aí com uma série de desafios, tentando trabalhar com as possibilidades para que todos os alunos, né? O lema da Secretaria da Educação neste momento é nenhum a menos. Então a gente tem trabalhado muito com este bordão, assim, nenhum a menos, para que a gente garanta que todos os alunos da nossa rede, 9.000 crianças localizadas em diversas regiões da nossa cidade, assim também como zona rural, bairros com barreiras, bairros mais distantes que exigem na verdade, a necessidade do transporte escolar, que o município também oferece. Então, Votuporanga conta com uma educação que eu posso dizer para você, referência a nível não só de Estado, como a nível Brasil neste momento. A gente tem escolas hoje, e vamos chamar assim, creches também, né? Espalhadas por toda a cidade. A gente tem problemas hoje ainda com matrículas, Marcelo? Olha, nós vivemos uma situação delicada. Toda vez que a gente vai falar em matrículas na educação infantil, assim, a gente trata isso com muito carinho, muito zelo. Nós conseguimos, eu apresentei isso para o tribunal há 2 semanas, nós conseguimos suprir mais de 800, na verdade sim, mais de 800 crianças que estavam numa lista de demanda. Este momento de pandemia, ele ocasionou, na verdade, a migração dos alunos das escolas particulares para a rede pública municipal de ensino. Então, eu posso te dizer que
nós conseguimos zerar uma lista, vamos dizer assim, na linguagem mais comum das pessoas, né? Exceto para algumas famílias que tinham uma escolha muito pontual. Então, por exemplo, eu, Marcelo, quero que meu filho estude em determinada escola. E talvez ali eu não tinha vaga. Eu tinha vaga em outras 2, 3. Mas o pai fazia questão de escolher aquela. Então, talvez essa situação a gente não tenha conseguido ajustar. Mas aquela lista imensa lá de 2017, com mais de 800 crianças, nós conseguimos suprir dia 31 de dezembro de 2019. Hoje, nós já estamos com um número considerado significativo das crianças que, por conta da situação socioeconômica do país, elas estão migrando da rede particular por uma série de situações que nós compreendemos, que pode até trazer um certo colapso para a rede pública municipal de ensino na hora de tentar atender e suprir tudo isso, e vai chegar este momento, né? Até agora este atendimento ele está acontecendo, vamos dizer assim, online, digitalmente, a matrícula, mas vai chegar um momento que nós vamos precisar colocar esse aluno dentro da sala de aula, e eu sei que não será um momento muito fácil. A pandemia, Marcelo, trouxe isso, né? Ela chegou de uma maneira muito rápida e trouxe para os municípios, na questão da educação, a necessidade de buscar uma solução rápida. Aqui em Votuporanga, qual foi esse impacto, se a gente já consegue medir, e se os alunos ficaram sem aula por muito tempo? Olha, inicialmente nós começamos a tomar as primeiras medidas no período de 16 a 20 de março. Então, nós recebemos a notificação, na verdade, do Ministério da Saúde, da existência da pandemia, né, a nível Brasil, a nível mundo, e começaram uma sequência de diversas reuniões, principalmente um DIME São Paulo e depois a ADE, que na verdade o Arranjo de Desenvolvimento Educacional do Noroeste Paulista é aquele quem proporciona também uma linha de trabalho para todos os municípios da região, hoje somados aí 65. Em Votuporanga, especificamente, neste período de 16 a 20 de março, nós já começamos a pensar e planejar e reorganizar o trabalho. A ausência, Wender, das crianças na sala de aula, desse contato professor-aluno, desse olho no olho, eu te digo que ela traz, que ela abre um abismo muito grande com relação à execução de um trabalho com a mesma eficiência que se tem na escola, com o aluno dentro da sala de aula em contato com o professor. Mas a partir do dia 20 de março, o Votuporanga ele já startou uma série de ações que caminhavam e faziam, na verdade, uso da tecnologia. Nós fomos, assim, rapidamente buscar estratégias que possibilitariam o contato, né, do professor para com o aluno, do gestor das unidades escolares para com as famílias. Tivemos uma série de desafios, porque, primeiro, tivemos que trabalhar com a liberação e o pedido, né, encarecidamente a todos os profissionais da rede para a liberação do seu celular pessoal, porque nós não tínhamos tempo de criar um outro canal de comunicação, as crianças estavam indo para casa, então havia uma situação de impacto emocional, essa era a nossa grande preocupação. Nós estávamos vivendo um momento muito delicado de aprendizado em março, então março é um mês que nós estamos consolidando a alfabetização nas nossas escolas. Nós estamos trabalhando com as crianças a questão de estarmos juntos, né? O trabalho do coletivo, a gente está integrando as crianças, a gente iniciou as aulas ali fevereiro e de repente em março nós fomos assolados por uma situação como essa. E rapidamente nós tínhamos que cuidar do emocional das nossas crianças, tornar, na verdade, a figura do professor representativa, escolar, próxima. Então nós recorremos aí a todos os professores que gentilmente, e aí eu aproveito este momento para agradecer, na verdade, a todos os professores da rede, a todos os profissionais em geral, a equipe de apoio das unidades escolares, que foram de extrema importância para que a gente pudesse realizar essa utilização da tecnologia, dessa ferramenta, no intuito de poder suprir naquele momento o vínculo. Então nós trabalhamos durante aproximadamente 15 dias com as crianças por meio de brincadeiras, utilizando o lúdico para dizer a eles que estava tudo bem, porque na verdade foi um susto muito grande, né? Não só para a equipe de profissionais, mas principalmente para as crianças. Muitos dos nossos alunos pediam aos pais para que levassem até o portão da escola, para que eles pudessem ter certeza que realmente não estava tendo aula. Então, assim, emocionalmente para a criança, nessa faixa etária de sonhos e fantasias, esse rompimento, ele é doloroso, ele é difícil, e eles queriam saber se estava tudo bem com o professor, se estava tudo bem com a tia do portão e a coordenadora. Então, rapidamente o Votuporanga se organizou. Nós tivemos aí aproximadamente uma semana, e
e nós já havíamos colocado no site da prefeitura diversas atividades e diversas plataformas gratuitas que, na verdade, possibilitavam o aluno ter acesso a informações educacionais e também aos amigos e ao professor titular da sala de aula. E, recentemente, o Arranjo de Desenvolvimento da Educação, sob sua coordenação, apresentou uma ferramenta importante nesse sentido de auxílio aos municípios que não conseguiram se organizar ainda, né, Marcelo? Qual foi essa ferramenta e esses municípios já estão utilizando essa ferramenta? Bom, então vamos lá. Votuporanga ela é uma cidade muito feliz quando a gente pensa nas questões do que nós oferecemos na área de educação para as nossas crianças. Hoje Votuporanga tem um cenário, todas as salas de aulas possuem lousa digital, todas as salas possuem ar-condicionado, nós fazemos uso de material apostilado para as crianças, nós oferecemos uma educação de primeiro mundo. E isso todos os índices podem comprovar. Na verdade, o ano passado nós fomos destaque em Brasília, quando nós falamos em qualidade e infraestrutura em educação. Diferente de alguns municípios que são menores e não possuem as mesmas condições, inclusive econômicas de acesso, tendo em vista e observando, na verdade, por meio das reuniões, a grande preocupação que estava causando para os dirigentes, né, municipais de educação, nossos vizinhos de cidades menores, o ADE, e aí Votuporanga, ela encabeçou uma proposta de possibilitar gratuitamente uma ferramenta, uma plataforma digital, para que todos os municípios pudessem, por meio dela, dar continuidade no processo educativo. Lembrando, a ferramenta tecnológica ela não pode ser a única ferramenta, né? Nós devemos pensar sempre na questão da equidade e minimizar a questão da desigualdade de acesso dos nossos alunos. Então, oferecer a plataforma foi dizer aos municípios, olha, vamos por este caminho, possibilitar a eles, economicamente, sofrendo por algumas questões, principalmente a nível de saúde. Então, o município ele precisou e ainda precisa muito investir nos cuidados da área da saúde, e a educação, em algumas situações, ela ficou para ser pensada e ser discutida mediante as possibilidades e as propostas que nós tínhamos gratuitas, possibilidades de parceria, quais o ADE proporciona. Então nós oferecemos, agora no mês de maio, o acesso a todos os municípios a uma plataforma digital com conteúdos, com atividades de recreação, com a possibilidade para que cada município, cada dirigente, diretor de escola, coordenador, professor, tenha acesso a reuniões, a lives, a formação, a curso e principalmente para que o nosso aluno pudesse ainda manter o vínculo aos conteúdos propostos, na verdade, durante o dia a dia de uma escola. Essa mesma ferramenta está sendo usada em Votuporanga ou como está essa situação aqui dentro da nossa cidade? Votuporanga, ela, desde o início, como ela começou a se organizar um pouquinho antes dos municípios, nós elaboramos um plano de contingência e um plano de trabalho e desenvolvemos um programa, né, chama Educação Escolar, e esse lar vem de casa e ele tem feito muito sucesso na nossa região, no estado de São Paulo e agora no país. Então, nós utilizamos essa plataforma como um banco de dados de informação. Ela ficou para o município, ela é uma plataforma riquíssima, e depois a gente pode passar essas informações para os interessados, para quem estiver nos assistindo agora e queira conhecer tudo isso, a gente pode encontrar uma forma de disponibilizar. Então, o Votuporanga ele faz a utilização da plataforma de uma forma, ela é optativa, opcional para o docente, opcional para o diretor de escola, no sentido de aprimorar e agregar ainda mais valor a tudo que está sendo oferecido. Então lá nós encontramos uma série de atividades de ordem recreativa, de jogos, de brincadeira, que tem ajudado muitas crianças a saírem do que é habitual de costume conteudista. Então nós estamos utilizando ela como uma base de dados, de comando, que supre algumas necessidades que se originam no dia a dia das crianças em casa. Nós vamos deixar o site aqui, inclusive, né? Tem um site da iniciativa escolar, né, Marcelo, que o pessoal quiser acessar de casa. Você comentou que a gente está se tornando referência nacional também, como é isso? Pois é, nós lançamos um programa, na verdade, partindo daquele pressuposto que eu já havia dito, né? Nenhum a menos. Então a nossa preocupação, quando nós sentávamos pela manhã na Secretaria da Educação, era garantir o acesso a todas as nossas crianças da rede. E o mais bacana foi que no primeiro mês, Votuporanga atingiu quase que 100% de todos os alunos. Então, se nós fizermos uma análise rápida, 9.000 alunos na rede, muitos
mais de 100 famílias, na verdade. Encontram-se zona rural, bairros distantes, e aí a gente consegue atingir quase que 100% dos alunos. Isso já demonstra o sucesso do programa por naturalidade e eficiência, o que na verdade fez com que ele se tornasse possibilidade para outros municípios que nos cercam, servindo de base de trabalho, e o ganho de notoriedade na nossa região impulsionou, na verdade, o programa hoje para Brasília e sendo discutido a nível de projeção e criação de protocolo de um programa de combate ao enfrentamento na área da educação, né? Dos processos educativos no momento de enfrentamento à pandemia Covid-19. Até porque a gente não sabe por quanto tempo as escolas vão precisar adotar essas medidas, né? Então, realmente é muito interessante. Agora, quando a gente fala, Marcelo, de educação à distância, o que você imagina, né, que precisa ser levado em conta? Bom, num primeiro momento, eu penso que a internet no Brasil ela já é uma situação a ser pensada, né? Nós temos uma grande dificuldade de acesso com relação à velocidade e uma série de outras análises técnicas que a gente tem estudado muito para fazer essas propostas para os profissionais. O primeiro grande desafio, Ender, é a questão da formação e da qualificação dos profissionais que vão lidar com as ferramentas tecnológicas. Então, nós precisamos entender que, no atual cenário, nem todos os profissionais da educação, e aí eu não estou falando só de Votuporanga, a gente já estou falando do Estado de São Paulo, dos nossos momentos Undime, sentados discutindo a relação de tecnologia e as possibilidades que ela traz para o processo de ensino. Muito mais vantagens, mas muitas situações desafiadoras. Então nós temos que, primeiro, levar informação e instrução a este profissional. E o Votuporanga tem feito isso por meio de horários de estudo, semanalmente. Nós disponibilizamos, por meio do HTPC, horário de trabalho, né, coletivo, pedagógico, de estudo, para que o professor possa aprimorar-se e empoderar-se da utilização das ferramentas tecnológicas oferecidas. Então, essa seria a segunda situação. A primeira é a qualidade da internet oferecida. Vamos pensar em Votuporanga, mas no país todo ela é um problema. Logo em seguida vem as condições de uso, né? O empoderamento do professor frente à tecnologia. Ela é uma grande aliada, na verdade ela está resgatando e possibilitando a continuidade do processo educativo neste momento, porém ao mesmo tempo ela é o grande bicho-papão, né? Então nós temos aí uma série de professores não familiarizados com a questão de gravar um vídeo de WhatsApp, de fazer uma live com os alunos, de produzir um material, vamos dizer, utilizando uma ferramenta tecnológica que não é habitual do uso. Esse seria uma grande barreira, na verdade. Nós temos aqueles profissionais que há, num primeiro momento, um susto, né? Uma rejeição a isso. Olha, eu não consigo, eu não vou conseguir. Então, sensibilizar a todos, proporcionar a cada um deles a possibilidade de interar-se, de aprender. E aí depois vem a nossa grande preocupação, porque essas duas coisas que eu acabei de dizer a gente consegue lidar. Aí vem a terceira, que é a garantia de que todos os alunos possam ter acesso a essa ferramenta. E aí nós vamos analisar algumas situações e vamos pensar, vou fazer uma análise a nível de Estado. Então nós temos a Secretaria Estadual da Educação, que ela implantou, na verdade ela tomou como iniciativa o uso da central de mídias. E ela disponibilizou para toda a rede, ela fez parceria, na verdade, com os canais de comunicação, de rede social, inclusive de telefonia celular, e ela garante o acesso do aluno livre, sem custo, à central de mídias. Porém, mesmo assim, as pesquisas apontam que o número atingido de alunos pouco ultrapassa 50%, o que nós aqui no interior temos a grande preocupação de oferecer para o maior número de alunos possível. Então, garantir o acesso, e aí nós vamos falar de equidade, né? Nem todos os nossos alunos possuem um celular, por mais que a gente diga que, olha, hoje todo mundo tem celular, é uma realidade talvez um pouco mais nossa do que a vivida realmente ali no chão da sala de aula. Eu, Marcelo, particularmente realizei na semana passada visita à zona rural para os meus alunos, onde em algumas localidades nenhuma tinha sinal de telefone, né, celular, nem o meu celular funcionava, em que as famílias não possuíam o aparelho, não chegava até aquele local a linha telefônica, até mesmo para o telefone fixo, que dirá para o móvel. Então
Então, todas essas questões são desafiadoras neste momento. Garantir a equidade, né, o acesso a todos os alunos, formar o professor, pegar aquele professor já com anos de carreira, com metodologia já assimilada, quebrar tabus com relação ao processo de ensino. Então, são muitos desafios que a educação ela tem. Eu posso te dizer que ela se reinventou muito rapidamente. Nós estamos vivendo essa situação há aproximadamente 70 dias. Nesses 70 dias, todo dia nós descobrimos uma tendência nova, uma oportunidade nova, um acesso novo e o professor, surpreendentemente, tem se mostrado aberto a receber, talvez mais do que enquanto nós estávamos no processo comum da educação entre professor, sala de aula, no ambiente escolar. Bom, nós vamos então para um breve intervalo, fazer uma pausa aqui no Coletiva, mas voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.